Saúdo a todos os irmãos e irmãs, a todos que nos assistem neste dia com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos rogamos a Deus para que juntos possamos compreender a sua santa e bendita palavra quando examinamos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa salvação. Vamos meditar hoje a respeito do anjo que guia a igreja, o anjo nos guiando, o anjo guiando a igreja através do deserto. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 em diante. A palavra de Deus assim nos diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém. Vamos ler até aqui, o Senhor dirigir, vamos ler mais alguns versículos. A palavra de Deus nos mostra que lá, quando o povo estava escravizado no Egito, o povo, 400 anos escravizado, sem liberdade, sem condições de servir a Deus, o que aconteceu? Vivendo conforme era permitido pelos egípcios. Então nós vemos aqui que Deus enviou um anjo, através de Moisés. O povo recebeu a palavra de Deus e começou a libertação desse povo. E Deus operou maravilhas para que esse povo fosse liberto. Estando liberto, tiveram que passar por um deserto, 40 anos andando num deserto. E hoje, como se aplica hoje para nós essa palavra? Porque aqui tem uma coisa que não aconteceu naqueles tempos. Veja aqui: envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Essa promessa existe para nós hoje também. Você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste, você sabe muito bem que nós temos um lugar preparado por Deus nas mansões celestiais. O Senhor Jesus disse bem claramente: eu vou preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então havia uma necessidade de que ele fosse preparar lugar, depois voltasse para nos buscar e nós fôssemos para o lugar que ele nos preparou. Então aqui está: e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Nós estamos nos preparando, estamos nos encaminhando para este lugar. Lá, naqueles dias, era a terra prometida, era uma terra que manava leite e mel. Eles estavam buscando uma terra material. Nós hoje estamos buscando uma mansão celestial, um lugar celestial, não mais terreno. E nós, como aquele povo, hoje também o povo está escravizado no Egito. Escravizado no Egito é escravizado no pecado, é escravo do pecado. Nós tentamos nos libertar, mas não tem como. O inimigo é muito forte, é poderoso, aprisiona em grilhões e prende, e se for o caso até mata. Como nos libertar deste Egito terrível, deste lugar de pecados e de lutas e tribulações? Como nos libertar disso tudo? Eis que eu envio diante de vós um anjo para te guiar neste caminho. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. O anjo que estava guiando aquele povo era Moisés, que recebia as ordens de Deus. Mas Moisés nem é um nome hebreu, é um nome egípcio.
não é? O nome egípcio, dado pela filha do faraó. E não tinha, é uma semelhança de Jesus Cristo. Mas hoje, o anjo que nos guia, o mensageiro que nos guia, quem veio nos trazer a boa nova? Quem veio nos mostrar o caminho da salvação? Jesus Cristo. Então, não provoques esse anjo a ira, porque o meu nome está nele. O nome de quem está nele? De quem o enviou. O meu Pai me enviou a vós. Eu faço tudo o que meu Pai me manda. Todas essas obras que vocês estão vendo, é meu Pai que faz através de mim. As coisas que eu falo, que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. O nome de quem está neste anjo, neste evangelizador, neste Cordeiro de Deus? Deus, o nome de Deus, que é Jesus. Porque ele tem um nome que é acima de todos os nomes. Por isso que o Senhor Jesus mesmo diz assim: todo pecado será perdoado aos homens, até o pecado contra o Filho, mas o pecado contra o Pai, esse não tem perdão, nem neste século, nem no futuro. Qual a diferença de pecar contra o Filho e contra o Pai? Pecar contra o Filho é pecar contra a carne, contra Cristo. Falar que Cristo era um enganador, como muitos falaram, ele engana o povo, ele faz essas obras aí disseram, ele faz essas obras pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Aí ele explicou. Se vocês estão falando de mim, esse pecado pode ser perdoado. Mas aquele que, se eu expulso pelos príncipes dos demônios, por quem expulsam os vossos filhos? Então, eu faço a obra pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Pai que está em mim. Quando ele foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo, que ele não tinha. Desceu sobre ele o Espírito Santo. Ele é um homem precisa ser batizado no Espírito, é necessário nascer de novo. Nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. O batismo pela água, qualquer pessoa pode batizar. Até um falso ministro, um mensageiro que não foi enviado por Deus, o falso pastor, o enganador, até ele pode batizar. Mas batizar pelo Espírito Santo não tem jeito. Esse é só Deus mesmo. É só Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo. E o nome que ele tem é o nome do Pai. O nome do Pai está no Filho. E o nome do Filho está sendo glorificado pelo Espírito Santo. Então, quando fala nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está se falando de Deus. Porque esse é o nome acima de todos os nomes. O nome pelo qual devemos ser salvos. O nome sobre o qual todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra se dobrará. O nome que faz as pessoas ficarem curadas, que liberta, que expulsa demônios. Esse nome tem poder, é o nome de Deus, é o nome do Pai. Então, guarda-te diante deles, não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Por que não vai perdoar? Porque o meu nome está nele. Então nós temos que entender essas coisas. Nós estamos aí no mundo, aprisionados pelo mundo, e vem essa mensagem de salvação, este enviado de Deus chega até nós, a mensagem de Deus chega até nós, e nós aceitamos a Jesus. Saímos do Egito, saímos do mundo, saímos do pecado, somos uma nova criatura, estamos neste caminho. E se nós diligentemente, com fé, com amor, com presteza, ouvirmos a sua voz e fizermos tudo o que ele disser, então Deus, porque daqui está, se você ouvir ele, se você fizer o que ele fala, então aí Deus está falando, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então aqueles que militam contra aqueles que fazem a vontade de Deus, não estão lutando contra as pessoas, estão lutando contra Deus. Por quê? Porque eu não tenho inimigos, eu faço de tudo, quantos estiverem em vós, tende paz com todos os homens. E eu procuro fazer de tudo para ter paz com todos os homens. Só que a pessoa vem e levanta falsidades contra mim, mentiras contra mim, enganos, e tenta me destruir minha fé, me abater, me desviar dos caminhos, tenta me destruir fisicamente, materialmente, espiritualmente, de qualquer forma, como o inimigo quer me atacar. Está atacando a mim, só que eu não luto por mim. A minha é a vingança, diz o Senhor. Por quê? Porque ele está em mim.
porque eu faço a vontade dele, diligentemente, escuto a sua voz, e faço tudo o que ele disser. Então, os meus inimigos são inimigos dele, e eu espero nele. Você tome cuidado, porque ele não perdoará a vossa rebelião. Ele não perdoa, é um Deus que julga com justiça. Ele não é vingador, porque ele quer destruir as pessoas. Não, ele vai cumprir a palavra dele. Se ele diz que abençoa quem faz e ouve o que ele manda, ele vai abençoar. Se você não tem sido abençoado até agora, porque você não tem feito a vontade dele, seja verdadeiramente um servo de Deus, uma serva de Deus, deixando as coisas do mundo de lado, deixa essas coisas mundanas e passe a viver em espírito e em verdade, dando valor às coisas espirituais, não olhando para a materialidade. Então Deus vai ser teu amigo e inimigo dos teus inimigos. E ele diz aqui: porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Por onde você passar, por onde eu te levar, ele vai à frente, por onde eu te levar, o anjo vai adiante de nós, Deus vai adiante de nós, por onde eu te levar, você vai ser vitorioso. Não vai ser você que vai lutar. Eu vou lutar por você, porque eu estou te dirigindo, diz a palavra. Então, o caminho que o Senhor está nos guiando, nós vamos seguir. Seguir com justiça, com fé, com amor, e sabendo que na nossa frente está o Senhor, o nosso general. E eu destruirei os teus inimigos. Quem se levantar contra você, neste caminho que eu estou te guiando, eu destruirei. Não te inclines diante dos deuses dessas pessoas, nem servirá esses deuses, nem fará conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Na tua vida, no teu coração, onde está a tua autoridade, onde você pode e deve comandar e dirigir a tua vida, o teu coração, o teu ser, nada que vem do mundo vai me contaminar, nem contaminar você, nem contaminar a nenhum serva do Senhor Jesus. Nós vamos destruir totalmente essas obras malignas de feitiçaria, de idolatria. Na nossa vida não tem nada disso. Ah, mas eu vou lá na casa daquele outro lá que está cheio de... Não, é o outro que tem que cuidar de si. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Não adianta eu querer salvar uma pessoa, eu querer ajudar uma pessoa. A nossa maior ajuda é ensinar o Evangelho, ensinar o que nós aprendemos. Então, e orar pela pessoa. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então, nós temos que, para sermos abençoados, temos que fazer a vontade de Deus. Essa promessa foi lá para o Egito. O que foi antigamente é hoje, o que foi ontem será amanhã, e a palavra de Deus nos mostra que tudo isso é sombra. Moisés era a sombra de Cristo. Como Moisés guiou o povo pelo deserto, o Senhor Jesus Cristo está nos guiando. Mas naquele tempo não se conhecia o nome do anjo. Hoje nós conhecemos. O nome de Deus é Jesus. E Ele nos guia. E nós temos que ouvir a sua voz, nos guardar diante dEle, não o provocar a ira, porque Ele não perdoa a rebelião. Por isso que está escrito lá, aquele que provou as virtudes do século futuro, que sentiu a presença de Deus, e que viu as maravilhas de Deus, e que foi templo do Espírito Santo, e recaíram, não resta sacrifício, mas uma expectação horrível de ardor de fogo, que há de consumir os adversários. Veja em Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10. Por que fala assim? Porque é para cumprir essa palavra aqui. Não perdoará a vossa rebelião. Então, irmãos, não vamos nos rebelar contra Deus. Vamos aceitar, vamos viver a palavra. Ah, mas a minha igreja, não pense em igreja, existe só uma igreja. Existe só uma igreja. Faça parte da igreja de Deus, não de uma denominação humana. Reúna com as pessoas, reúna lá no templo onde você está acostumado, mas viva a tua fé, conforme Deus tem te mostrado. Você é especial para Deus. Ele tem tido zelo e carinho. Não é para todo mundo que Ele mostra a verdade, só para aqueles que verdadeiramente são servos dEle. Que Deus te abençoe você e toda a tua casa, e faça resplandecer sobre ti o rosto dEle, a bênção dEle, a luz dEle, a maravilha dEle. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.